No grupo A, eu tenho as potências centrais. No grupo B, eu tenho os aliados da Entente. Então, é que esse sistema de alianças, ele vai ser ativado por causa de um acontecimento, tá? Ele é assassinado. Ele e a esposa são assassinados na cidade de Sarajevo. Certo? Lembrando que os Estados Unidos também entram ao lado dos aliados, que são Inglaterra, França, tá? Perfeito até aí? Vocês vão perceber aí no mapa... Parou aí. Vocês vão perceber aí no mapa, eu tenho duas frentes de batalha. Bem no meio desse mapa eu tenho a Alemanha, Império Austro-Húngaro, que são as potências centrais, ok? E aí, essas potências centrais, elas vão se dividir em duas frentes de batalha. Uma frente ocidental e uma frente oriental. Na frente oriental, as potências centrais se defendiam da Rússia. Na frente ocidental, as potências centrais se defendiam da França, da Inglaterra e tudo mais. Beleza? Isso daí são as frentes de batalha. Outro ponto importante é que a Primeira Guerra Mundial ela vai ter basicamente 3 etapas. Na primeira etapa eu vou ter guerra de movimento, que é quando as tropas vão se posicionar, vão tentar invadir os territórios inimigos. Na segunda etapa eu vou ter a guerra de posição ou guerra de trincheiras, tá? Que é o nome mais comum que se chama essa segunda etapa. As trincheiras eram como se fossem grandes valas construídas ali no campo de batalha, e aí os soldados ficavam dentro dessas valas. Era como se fosse uma barreira de proteção. E muitos documentários ou filmes vocês já devem ter visto, que tem vários sacos de areia, geralmente aparecem nos filmes assim, e aí tem aquelas valas. O que não aparece nos filmes é que as pessoas, os soldados, eles ficavam ali por meses. Então, muitas vezes eles tinham que conviver com corpos de companheiros seus, tinham que conviver com ratos, má alimentação, doenças que era muito comum que acontecesse, tá? Por isso que eu falei para vocês que a guerra não é algo que a gente deva exaltar, ou que a gente deva, enfim, gostar e tudo mais, porque é um momento muito difícil. Cerca de 30 milhões de vítimas foram feitas na Primeira Guerra Mundial, entre mortos e feridos, certo? E aí, então, tem a guerra de movimento, guerra de posição, que é das trincheiras, e a última etapa, que é quando a Rússia sai da guerra e entra os Estados Unidos, beleza? Quando a Rússia ela sai da guerra, as potências centrais elas acabam se voltando todas as suas forças para a frente ocidental, porque se eu não tenho mais a Rússia, eu não preciso mais me preocupar com essa frente oriental, eu só fico voltado para a frente ocidental. Então, a saída da Rússia da guerra acaba sendo muito bom para as potências centrais, porque elas se voltam só para uma frente de batalha, já que antes elas estavam cercadas de todos os lados, certo? E aí, só que depois disso, depois que a Rússia sai, os Estados Unidos entram, e isso acaba sendo ruim para essas potências centrais e bom para os aliados que estavam meio que perdendo a guerra, porque os Estados Unidos ele entra com muitos recursos. Os Estados Unidos, à época, já era uma potência mundial, então ele entra com muito dinheiro, muitos soldados, muitas armas, e acaba dando um gás para os aliados, que no final da guerra conseguem vencê-la, tá bom? No vídeo de hoje também eu vou explicar para vocês já o final da Primeira Guerra Mundial, certo? Esse final, ele é marcado pelo Tratado de Versalhes. Quando os aliados finalmente vencem a guerra, eles vão escrever um tratado, que é um documento. O que eles vão fazer depois da guerra? Nesse documento está lá, como vai ser depois da guerra. E aí o que eles decidem? Eles decidem que os países responsáveis pela guerra vão ter que sofrer punições. E aí, o país que eles consideram que é mais responsável pela guerra é a Alemanha. Então, a Alemanha ela vai acabar sofrendo várias punições, como, por exemplo, ela vai ter que diminuir o número de soldados que ela tinha, ela vai ter que diminuir a produção de armas bélicas, ou seja, armas de guerra, e ela vai ser obrigada a pagar indenização para os países que lutaram com ela na guerra, né? Lutaram com ela não, que lutaram contra ela na guerra, perdão.
Os outros países também que lutaram ao lado da Alemanha vão sofrer punições. Eles vão perder uma parte dos seus territórios e por isso a gente costuma dizer que após a Primeira Guerra Mundial o mapa da Europa vai mudar, justamente por conta das punições do Tratado de Versalhes. Beleza? Uma observação, eu quero que vocês guardem isso para a nossa aula de Segunda Guerra Mundial. Calma, ainda não vai ser a aula que vem, tá? Mas guardem isso na cabecinha de vocês. A Alemanha, ela vai acabar criando o sentimento de revanche pelos outros países devido a essas punições que ela está sofrendo após a Primeira Guerra Mundial. E esse sentimento de revanche vai ser uma das causas da Segunda Guerra Mundial, certo? É o chamado revanchismo alemão. Só essa informação que eu quero que vocês guardem. Claro que é para guardar na cabeça de vocês toda a aula, mas eu digo para nosso assunto de Segunda Guerra Mundial, guardem essa informação, certo? Bom, a Primeira Guerra Mundial ela vai ter várias consequências. Além do grande número de mortos e feridos, são cerca de 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, nós vamos ter também consequências para a Europa como um todo. As cidades vão ser completamente destruídas e eu digo não só aquela destruição que a gente vê de prédios e cidades, sistemas mesmo básicos de funcionamento de uma cidade vão ser destruídos, como por exemplo, abastecimento de água, essas coisas essenciais para a vida. Então a Europa ela vai ter que ser reconstruir do nada mesmo. E aí essa reconstrução ela vai ser feita com empréstimos americanos. Os americanos vão emprestar bastante dinheiro para a Europa e, além de dinheiro, vão também vender alimentos. Porque durante a guerra, os europeus diminuíram bastante a produção de alimentos para poder produzir armas. Então, eles vão ficar com uma falta de alimentos que vai fazer com que eles comprem alimentos de fora, certo? Então, os Estados Unidos, além de ser um personagem importante para a vitória dos aliados na guerra, ele também vai contribuir para a reconstrução da Europa, o que vai tornar ele um país mais potente ainda, certo? Um tópico que é importante que a gente frise antes de terminar a aula são as mulheres na Primeira Guerra Mundial. Como vocês sabem, muitos homens, inclusive não militares, foram chamados para lutar na Primeira Guerra Mundial. Então, se você fosse homem, saudável, e tivesse em condições de ir para a guerra, você ia ser chamado e você ia para a guerra. Então, vários postos de trabalho ficaram vazios. Então, muitas mulheres ocuparam postos que antes eram ocupados por homens, certo? Além disso, muitas mulheres também lutaram na própria guerra, como enfermeiras, motoristas de ambulância, várias áreas. Mas é claro que a maioria das pessoas lutando em guerra eram homens. As mulheres ficaram lutando nos seus países de origem mesmo e tudo mais. E aí, dentro desse tópico, é importante que a gente fale que houve uma mudança no comportamento feminino pós-Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque como as mulheres tiveram essas experiências de trabalhar fora de casa, muitas mulheres, eu digo assim, de classe média para cima, porque as mulheres em uma condição social menos favorecida já trabalhavam muito fora de casa, mas as mulheres com um pouco mais de dinheiro costumavam ficar em casa. E elas tiveram que sair para trabalhar. E aí essas novas experiências acabaram contribuindo para a emancipação feminina, para a maior liberdade feminina e tudo mais. Tanto que, pós Primeira Guerra Mundial, muitos países permitiram que mulheres pudessem votar. É claro, fruto de muita luta das mulheres, certo? Pós Primeira Guerra Mundial, elas ganharam como se fosse uma consciência de que elas tinham tanto direito político quanto os homens. Então, muitas conseguiram alcançar em seus países esse direito ao voto, certo? Que não lhes era concedido. Parece um pouco estranho a gente falar que, hoje em dia, pra gente, nós mulheres votamos, né? Então, parece estranho a gente pensar que pouco tempo atrás nós não votávamos. E eu tô falando pouco tempo mesmo, isso tem 100 anos. Para a história, isso é pouco tempo, levando em consideração que desde sempre os homens votam, beleza? Então, pessoal, essa é a última aula de Primeira Guerra Mundial. Tivemos aí 1, 2, 3 aulas, né? Sendo essa que eu tô com a mesma roupa, parte 1 e 2. E aí, o nosso próximo tema será a Revolução Russa. A gente vai entender por que a Rússia teve que sair da Primeira Guerra Mundial. O que estava acontecendo na Rússia de tão importante para ela ter que se ausentar do conflito que ela mesma ajudou a começar, não é isso? Fiquem bem.